Estou ao vivo novamente, aqui com uma nova live, começando as lives de novo, que eu tanto amo, que eu tanto sou apaixonada. Essas lives que eu estava um tempinho sem fazer, então eu estou retomando. E dessa vez um tema bem interessante, e vamos conversar a respeito dele. Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar. Sou Magda Baeta, sou psicóloga, especialista em propósito profissional integrativo, né? Eu guio, né, as pessoas para uma vida além da clínica que eu atendo, né, como psicóloga clínica. Eu também guio pessoas para se apropriar, né, chegar a se conectar com o verdadeiro sentido da sua vida, né, ter uma vida mais autêntica consigo próprio, com a sua vida de trabalho. Então essa sou eu, Magda Baeta. E estou muito feliz de estar aqui retomando as lives, começando novamente. E o objetivo, né, dessa live de hoje, que eu vou conversar com vocês, eu vou trazer reflexões, eu vou trazer exercícios, é poder entender e compreender, como o tema mesmo diz, né, sobre os passos, né, aquele passo primordial, aquele primeiro passo para que a gente possa alavancar na nossa carreira. E esse primeiro passo é o autoconhecimento. Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso, vou fazer algumas distinções de algumas definições, vou trazer exercício. Então tragam um papel, um lápis ou uma caneta para vocês poderem anotar. Vou explicar um exercício bem interessante, depois eu vou falar sobre algumas perguntas bem próprias, né, para que a gente se aproprie de conteúdos e informações que são assim bem significativas. Então eu vou trazer as perguntas e também dar exemplos de pessoas que todos conhecem, pessoas famosas, né, que se utilizaram do próprio autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, para alavancar na carreira. Então eu começo assim pedindo para vocês que estão aqui, que se vocês pensarem em alguém que vocês acreditem que o tema dessa live de falar sobre o autoconhecimento como alicerce, como base para você alavancar na sua carreira e ter sucesso, e eu vou explicar o porquê disso, né, o motivo disso, coloque aí, né? Coloque o aviãozinho e chamem aquelas pessoas que vocês acreditam que podem se beneficiar, né, com o que a gente vai conversar hoje aqui. Então, nada mais do que natural da gente começar falando sobre o que é o autoconhecimento, o que é o conhecer a si mesmo, né? Na verdade, o autoconhecimento, ele é uma habilidade de você poder compreender quem você é. Não é uma coisa simples, é bem complexo, né? E uma vez você buscando essa compreensão de quem você é, você vai conseguir entender, por exemplo, que alguns pensamentos que nós temos, eles podem nos beneficiar ou não. Então, a compreensão de como eu funciono, né, de como eu reajo às situações na vida, de como os meus pensamentos, eles às vezes, eles ficam ali me dominando e eu não consigo ter controle sobre eles, e isso vai gerando uma série de consequências comportamentais. As minhas reações, elas são emocionais, e quando a gente tem uma reação emocional diante de qualquer situação, qualquer estímulo, seja ele externo, seja em relação às pessoas, o comportamento delas, a própria visão das pessoas, o que elas fazem, uma situação, ou mesmo um pensamento meu, um sonho, uma coisa que eu senti, uma experiência que eu vivi. As reações emocionais, elas existem. Então, poder compreendê-las, poder defini-las, aprender a gerenciar essas reações emocionais é básico, né, para a gente alcançar
um autoconhecimento onde eu vou poder gerenciar e administrar a minha pessoa, a minha vida pessoal. Que tipo de coisas que me motivam, que tipo de coisas eu tenho interesse ou que eu não tenho interesse, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Tudo são aspectos, né, de autoconhecimento, daquilo que eu preciso aprender a respeito de mim mesmo. As minhas habilidades, aquilo que eu tenho de força, de potência, aquilo que eu tenho de fragilidade, de fraqueza. Então tudo isso permeia os aspectos, né, que falam do autoconhecimento. É preciso um processo de introspecção, um processo de parar para poder fazer o autoconhecimento, para que ele seja eficiente e ele possa acontecer. Autoconhecimento não adianta você estar ali pensando, executando algo. Você precisa de dar uma parada, justamente para você fazer uma análise de como as suas ações elas estão ali sendo conduzidas, se essas ações estão tendo resultados que você acredita e gostaria que tivesse. Uma coisa muito importante, identificar os critérios que você atribui, que você constrói, que você tem para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. Existe uma psicodinâmica aqui funcionando. Como é que é a minha estrutura psíquica? Como é que ela funciona? Quais são os comportamentos, os padrões de comportamento que eu repito, que eu, de uma certa maneira, vou repetindo na vida. Por quê? Na hora que a gente está ali, né, sendo gestado, né, de um pai e de uma mãe biológico, óbvio, né, a gente recebe muitas informações ali no desenvolvimento do nosso sistema nervoso, nas nossas células. A própria epigenética, como ciência, ela corrobora e explica e tudo isso que eu estou falando aqui, da repetição desses padrões comportamentais que a gente traz do nosso sistema. Que sistema é esse? Que veio do meu pai, que veio da minha mãe. Então, esses padrões que a gente vai repetindo na vida, eles começam e se iniciam ali, no nosso momento da nossa concepção. Durante o período gestacional, que eu estou ali dentro da barriga da minha mãe, existe uma série de informações que o meu sistema nervoso vai trazendo como imprints, como marcas. Porque tudo que a minha mãe está ali pensando, sentindo e fazendo, vai influenciar na formação ali do meu sistema nervoso. Vai ter esses imprints, essas marcas. E o meu pai também, apesar de ser a minha mamãe que carrega dentro da barriga, todo o comportamento do meu pai, o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, interfere no comportamento da minha mãe. Então, eu vou recebendo de 50% de cada um. Então, a gente recebe influências desde o momento da nossa concepção, durante o período todo gestacional. Até antes da nossa concepção, a gente já começa muitas vezes, em muitos casos, isso não são todos, a receber certas influências de como que aquele serzinho vai ser. Então, quando meu pai e minha mãe estavam ali ou pensando, ou, né, planejando ou não a minha gestação, por exemplo, né, e na hora que descobre que está ali grávida, né, a mulher e o homem, descobre que estão esperando um neném que vai vir em um momento, um filho, já existe uma série de expectativas daquele pai, daquela mãe, dos pais deles, dos avós, se os tios tiver, dos próprios amigos, né, da própria família, se tiver irmãozinhos antes, né? Então existe ali uma expectativa e tudo isso vai formando um campo. E essas informações vão sendo ali, de uma certa forma, a gente vai recebendo em vários níveis. Uma vez que esse período da gestação todo, né, que a gente vive ali dentro, recebendo já esses imprints, já carregando todo um DNA transgeracional que vem aí de gerações, com a própria, como eu disse, epigenética que corrobora isso. Quando a gente nasce, a gente começa a construir a nossa biografia, a nossa história de vida.
né, a biografia de vida, né, que eu estou vivo, saí da barriga da minha mãe. Aliás, já estou vivo ali dentro, mas estamos num período gestacional completamente ali dentro daquele útero. Mas quando eu saio para a vida, todas essas informações que eu já carrego, elas permanecem em mim, porque sistema nervoso é celular. Então eu vou tendo experiências que vão provocando mais novos imprints. E a gente vai vivendo ali situações na nossa primeira infância, na nossa segunda infância, no período da puberdade, da adolescência, da juventude. Todo um desenvolvimento de um sistema inteiro que sou eu vai sendo construído. A nossa estrutura da nossa personalidade vai sendo desconstruída, mas já com algumas informações que eu já trago no meu sistema nervoso, que inclusive justifica muitas vezes determinados comportamentos. Que para eu mudar um comportamento, eu preciso acessar a emoção, o sentimento que está por detrás. Então é tanta coisa que diz respeito, tudo eu estou falando aqui do autoconhecimento, né? Tudo que diz respeito a essa consciência, né, de identificar quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, que vai possibilitar o meu crescimento enquanto pessoa, né? O quanto que eu, adquirindo maior conhecimento dessas minhas reações diante dos estímulos que existem ao meu redor, eu preciso aprender a dar nome para essas reações, a saber administrá-las, é o controle das emoções, é a inteligência emocional que eu vou desenvolvendo, eu vou aprender a ter controle de impulso, eu vou aprendendo a ter equilíbrio emocional quando eu vivo os desafios da vida, que são vários e o tempo todo. Então as minhas reações, a maneira como eu lido, né, com tudo que eu estou vivendo no meu dia a dia. É importante a gente ter consciência e conhecimento e clareza desse funcionamento em nós, né? Como que eu vou tomar decisões, fazer escolhas. Eu preciso estar mais alinhada aos meus valores, aquilo que para mim é uma prioridade, quais são os objetivos individuais que eu quero alcançar na minha vida. Então a gente tem assim uma série de informações, de características que determinam o autoconhecer-se. Existe uma diferença entre o autoconhecimento pessoal e o autoconhecimento profissional. O autoconhecimento pessoal é aquele que diz respeito exatamente à minha individualidade, à pessoa que eu sou, à minha identidade pessoal. Tudo isso aí que eu já falei, né, que fala sobre o reconhecimento dos nossos valores, das nossas necessidades, daquilo que a gente tem interesse, do que a gente não tem interesse, daquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, essas identificações e interferências familiares, as nossas crenças, os padrões que a gente traz, são comportamentos às vezes automáticos que temos, que a gente muitas vezes nem reconhece que tem, e aí uma outra pessoa, né, vai e sinaliza, e você para fazer uma análise e você fala, meu Deus, é assim mesmo. Outros que a gente fica ali repetindo por anos, e na verdade tem a ver com uma herança mesmo, transgeracional. E tudo isso pode interferir de uma maneira positiva na nossa vida como negativa, porque as heranças comportamentais, elas têm as forças e têm as fraquezas, né? As limitações e as potências. Então, tudo que diz respeito ao contexto da nossa vida pessoal, como que eu me relaciono comigo mesmo, como que eu me relaciono com as minhas parcerias afetivas, como que eu me relaciono com a minha vida social, com os meus amigos, como que eu me relaciono com a minha família, com os meus filhos. Então, todo um contexto que tá sustentado na minha identidade pessoal, na construção de quem é a Magda, dessa persona, desta personalidade que eu estou construindo. Então, conhecer-se, ter clareza de tudo isso, mas com propriedade e profundidade, vai favorecer uma construção da sua identidade profissional.
Porque a minha identidade profissional eu construo, mas eu construo através de algo que já está ali sendo construído e sendo alicerçado, que é a minha identidade pessoal, quem eu sou, né? Como que eu funciono, como é que é a minha maneira de agir, de pensar, de sentir e de agir no mundo, que recebe tantas influências, né, do nosso sistema cultural, do nosso sistema familiar e por aí vai. Então a gente, às vezes, quando se depara com processos de autoconhecimento, que muitas vezes buscamos, e o fundamental de buscá-los, né, para poder entender e compreender o nosso funcionamento, quem a gente é, para poder ser no mundo. Então, assim, o maior desafio do ser humano é ser ele mesmo no mundo. Porque a gente recebe tantas influências, tantas, que a gente nem se dá conta de tantas que a gente tem. Quantas pessoas vocês conhecem, às vezes até alguns próprios aqui, reconhecem determinadas características comportamentais, de comportamento, de personalidade, e diz, mas eu sou assim mesmo. E às vezes essa característica está prejudicando essa pessoa na vida pessoal, na vida familiar, na vida social, na vida no trabalho. Então, assim, não existe como fugir, né, do conhecer-se a si próprio, até porque isso é a base de buscar inteligência emocional, desenvolver resiliência, desenvolver comunicações eficazes, tomadas de decisão mais alinhada com seus próprios valores, com aquilo que você deseja ser, deseja fazer. Isso é muito importante. E o autoconhecimento, né, profissional, que é diferente do autoconhecimento pessoal. O autoconhecimento profissional, ele está muito mais voltado, né, para a identificação das minhas habilidades, das minhas competências, né, dos meus interesses, nas atividades que eu tenho desejo e vontade de executar, de fazer, no que eu me motiva, né, para poder estar no mundo do trabalho, qual profissão, né, qual atividade ocupacional eu vou me sentir autorrealizada, autossatisfeita, que ambiente de trabalho é interessante para mim. Então, assim, as minhas relações dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, o autoconhecimento profissional, ele tem características próprias dentro do ambiente que eu estou executando uma atividade profissional, dentro da profissão que eu estou exercendo. Só que ele é construído com esta já identidade pessoal que já vem sendo formada já há muito tempo, né? Então não tem como você acreditar que você vai se tornar um profissional e que as suas características pessoais, quem você é e a sua identidade pessoal não vai estar ali, né, fomentando, alicerçando, né, embasando a sua identidade profissional. Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental para a gente alavancar na carreira, para que a gente possa se sentir satisfeito na carreira, para que a gente possa escolher uma carreira que tenha, assim, um alinhamento com aquilo que é, com a minha autenticidade, com os meus valores, com as minhas habilidades, com as minhas competências, inclusive para eu muitas vezes identificar que tipo de competências e habilidades são necessárias, por exemplo, nesse momento da minha vida, que eu preciso desenvolver. Como é que eu vou gerir os meus conflitos, gestar os meus conflitos interpessoais e intrapessoais, né? Reconhecer os gatilhos emocionais que muitas vezes facilitam ou não a gestão de conflitos de uma maneira que possa ter uma resposta mais eficiente. Como que são as minhas relações no trabalho? Né? Como que eu gerencio o meu processo de comunicação, né, mais eficiente para alcançar os objetivos que estão ali inseridos dentro daquela missão, naquela empresa que eu trabalho, dentro daquilo que eu acredito que é a minha atividade ocupacional e como que eu quero que ela funcione e os objetivos que eu quero alcançar, as metas que eu quero alcançar. Como que são as minhas tomadas de decisão, que critérios que eu vou estabelecendo para tomar decisões de motivações internas,
que existem, qual é o autocuidado que eu tenho. Quantas pessoas eu conheço que chegam aqui na minha clínica, que chegam para fazer trabalhos comigo voltados para essa minha especialidade e trabalham em ambientes assim que não sabem lidar com aquilo que está acontecendo. Hoje eu postei, né, eu posto toda semana aqui no meu canal do YouTube várias coisas, vários, né, posts bem, que eu acredito para mim que são bem legais, são bem assim informativos. E hoje, especificamente, eu falei sobre o que a falta de conhecimento ela pode provocar. Então eu vou postar algumas situações e o que ela provoca por falta de autoconhecimento. E especificamente hoje eu postei sobre burnout, né? Aquilo que queima você fora, né? Que o burnout nada mais é do que uma desestrutura, uma desestabilidade completa do meu estado emocional, do meu estado físico, do meu estado mental. Então, é um colapso desse sistema que sou eu, como pessoa em primeiro lugar. E que na minha atividade profissional está colapsada e não dá conta das demandas, não dá conta das relações, não dá conta de ser produtivo, de executar as atividades, de responder às demandas, dos compromissos que existem dentro de todas as atividades. Então o burnout, ele chega, sabe quando um vulcão ele está preparado para eclodir? Né, ele vai lá e explode, e aquelas lavas todas, né, vão saindo, aquelas lavas quentes que destroem tudo pelo caminho. É o burnout. O burnout é o colapso total e absoluto deste sistema que sou eu. Então, o que me levou a ter um diagnóstico de burnout? O que me levou a me colapsar por dentro, fisicamente, emocionalmente, mentalmente? Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, eu não consigo responder às demandas, eu não consigo me relacionar. É muito sério. Então, a falta, a base, o que me sustenta, sou eu me conhecer. Aprender aonde que está faltando para mim, dar limite para mim mesmo ou para as pessoas. Às vezes, uma simples reorganizada, assim, para mim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso de uma atividade física. Toda atividade física, para mim, é como comer. Se a gente não come, a gente adoece, né? Se a gente não dorme, a gente adoece, né? Então, para mim, atividade física é saúde pura, tá? E eu sinto essa necessidade em mim. Então eu me organizo, sempre me organizei na minha vida inteira para ter um momento para dedicar a esse cuidado, a esse autocuidado. E assim, além de outros. Então ter esse conhecimento, né, e gerenciar a tua vida é fundamental, né, para que você não crie comportamentos que vão provocar estresse. Porque uma vez o estresse aqui dentro, ele vai liberar a produção de cortisol, um hormônio que destrói, inflama a gente inteira e desorganiza e desequilibra tudo. E é silencioso. Então, a gente tem péssimos hábitos de não cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. A gente tem um péssimo cuidado, né, de não ter uma educação, uma psicoeducação, que é a educação do autoconhecimento, de entender tudo que diz respeito, tudo que está alicerçado, que está assim associado, na verdade, ao que contempla quem somos nós, quem sou eu, né? O que está por detrás, né? Então a gente muitas vezes é levado a, por exemplo, negligenciar determinadas áreas da nossa vida, uma relação pessoal, por exemplo, porque eu sou uma workaholic, eu só penso em trabalho, o trabalho me satisfaz de tal forma que eu negligencio a minha vida de relação com meu esposo, com a minha esposa, eu negligencio a minha relação com os meus filhos, a qualidade de tempo que eu ofereço para estar com eles, com os meus próprios amigos,
né? Quantas vezes a gente tem em conta e gosta de determinadas pessoas e passam 1 ano, 2 anos, 3 anos e a gente não se organizou para estar com elas, para passar um tempo com elas, para poder vê-las. As pessoas acabam adoecendo e aí a gente vai deixando para lá ou a gente mesma adoece. Então, assim, é uma série de consequências que a falta de autoconhecimento vai provocando na vida como um todo. Estou aqui dando alguns exemplos, né? De quanto que é importante, significativo a busca de processos de autoconhecimento. Eu não estou aqui dizendo que a gente tem que fazer terapia 24 horas, né? A gente tem que buscar processos de autoconhecer-se. A gente precisa buscar uma coragem para isso. A coragem é agir com o coração. A gente vive tanto no automático, tanto nessa repetição de padrões, tanto em repetir modelos comportamentais através de crenças que são herdadas do nosso sistema, que a gente muitas vezes nem se dá conta do quanto que a gente não se conhece. Às vezes eu vejo pessoas falarem de determinadas reações físicas que elas tiveram num momento específico da vida delas e que ali pode estar sinalizando o início de uma doença, né? E aquilo foi negligenciado, né? Nós todos fazemos isso, eu não me excluo de nada absolutamente, né? Quando o tempo passa e a gente olha, a gente começa a sentir uma coisa aqui, deixa pra lá e deixa pra lá, e aí a gente olha e fala, meu Deus, eu não dei importância pra isso, nossa, meu relacionamento acabou, nossa, eu perdi uma etapa da vida do meu filho, nossa, cara, agora eu tô com um sintoma XYZ, e por aí afora, né? Então a gente se afasta, né, de determinados, da conexão com a nossa própria essência, com quem a gente ressona na nossa autenticidade, e as consequências são diversas. Eu estava atendendo uma cliente agora, antes de começar a live com vocês, e ela estava comentando coisas do trabalho dela. E aí ela falou uma coisa assim que foi tão interessante, que ela virou e falou assim, que no trabalho dela, né, ela é funcionária pública, tem pessoas ali que vão exercendo determinados cargos e é nítido e notório o quanto aquela pessoa não é vocacionada para o funcionalismo público. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, que interessante ela falar isso, né? Porque a gente vai buscar determinados trabalhos, muitas vezes nesses padrões que nós herdamos e que são automáticos, principalmente buscando, né, um retorno financeiro para ter uma vida. Só que muitas vezes eu só penso no retorno financeiro. Eu não penso nas outras coisas que são talvez importantes para mim, que são diferentes das que foram importantes para os meus pais, por exemplo, tá? E aí eu, tá ali repetindo o padrão, uma crença, sem perceber, eu acabo me obrigando a agir de uma maneira que está muito distanciado daquilo que realmente ressona comigo. E aí quando eu tô naquele automático, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque eu tô dando exemplo, tá? Porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque a vida é isso. E aí eu começo a ver, eu me distancio das pessoas, eu não dou valor às outras coisas que eu tenho que dar pra mim mesmo, né? E aí quando ela falou isso, assim, cara, a pessoa busca um emprego público, eu não tô dizendo que não tem que buscar, pelo amor de Deus. Mas aí, assim, ela tava retratando uma realidade, né? O funcionário público tem uma realidade. E para você trabalhar ali naquele setor, naquela empresa que ela trabalha especificamente, existe uma vocação para tudo que contempla aquele trabalho, aquela atividade. E aí muitas vezes as pessoas buscam as coisas em função, mas muitas vezes da questão do financeiro mesmo, do retorno financeiro. E elas não se dão conta. E elas acabam o quê? Adoecendo. Olha, eu recebo tanta gente que me procura para fazer entrevista, para trabalhos, né, ou como psicóloga clínica, ou como a própria especialidade que eu sou, né, de trabalhar com propósito profissional. E as pessoas já estão assim no ápice do burnout, né, no ápice assim do colapso. Né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho que demanda um tempo, que demanda uma sistemática, que demanda um investimento, que demanda uma energia para poder retomar quem aquela pessoa é. Gente, isso é muito sério, muito sério. Existe um instrumento, né,
que ele chama SWOT pessoal. SWOT, SWOT pessoal. Muita gente conhece, ele é bem conhecido e ele é muito interessante porque você não precisa, você pode fazer agora, porque eu vou explicar como faz, só anota aí, se você quiser. Então o SWOT pessoal, a palavra SWOT, cada letra tem um significado. Então o que significa essa análise SWOT? Significa você, num primeiro momento, o S, ele fala, é uma palavra inglesa, né? Ele fala de strengths, que significa forças. Então, você vai identificar as suas forças. Então, para isso, todo o processo de autoconhecimento, a gente tem que dar uma pausa na vida. A gente tem que se dedicar, tem que dar uma prioridade para nós mesmos de nos conhecermos. Então, eu tenho que parar para poder raciocinar, para poder analisar, para refletir. Quais são os elementos internos que eu tenho que eu identifico que eu tenho, que isso que é força minha, que é potência? Tem muita gente que não identifica força e potência, só identifica a segunda palavra, que é o W, que é weakness, que é fraqueza. Tem muita gente que identifica só suas fraquezas e fragilidades e não identifica potenciais e forças. Já tem outras que reconhecem seus potenciais e suas forças, mas não reconhecem as suas fraquezas e fragilidades. Porque as forças, elas vão favorecer e vão possibilitar muitas vantagens no mundo do trabalho, na vida profissional, através das suas competências, das suas habilidades. As fraquezas, elas vão muitas vezes prejudicar o seu desempenho, né? Como não reconhecer recursos e habilidades que você tem, né? Então, não reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, né? As suas fragilidades é um problema muitas vezes, porque você pode estar ali tendo um problema dentro da sua vida profissional e ali você está totalmente atuando em cima da sua fragilidade e nem está percebendo, porque você não reconhece. A terceira letrinha é opportunities, que fala de oportunidades. Outra coisa que a gente precisa parar para observar e ver no externo que tipo de oportunidades existem. Muitas vezes a gente pensa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas e as oportunidades que existem além de isso ou aquilo? Eu preciso abrir um campo para perceber as oportunidades. Às vezes um networking, né? Alguns benefícios que eu posso explorar. Às vezes a gente nem sabe dos benefícios que a gente tem no próprio trabalho. As tendências de mercado, as mudanças que acontecem. Então, assim, eu preciso parar para identificar quais são os benefícios externos que podem existir hoje. Se eu estou passando por alguma questão na minha vida, eu quero alcançar ou almejar algo diferente. Então, eu preciso parar para ver as minhas potências, as minhas forças, ver as minhas fragilidades, as oportunidades. E a última, que é o T, que é threats, me perdoem a pronúncia em inglês, que eu não sei dessa palavra, que é as ameaças. Então, que tipo de ameaça eu acredito que existe? Ameaças internas, ameaças externas, que podem causar problemas, serem desafios, né, na construção da minha vida profissional, ali no meu fazer, né, das minhas atividades ocupacionais. Então, a análise SWOT, ela é muito importante, é um instrumento que eu estou aqui ensinando para vocês, que vocês podem fazer o tempo todo. E sozinhos. Aí você tem uma certa dificuldade de fazer esse instrumento, de completar, de responder. Qual é a minha sugestão? Que vocês busquem alguém que vocês confiem, que sejam pessoas que vocês admirem, né? Que vocês acham interessante, e peçam para essa pessoa escrever a respeito do SWOT, né? Das forças, fraquezas, o que elas entendem que você tem de oportunidade, o que existe de oportunidade para você, que elas percebem, ou de ameaças na percepção delas, né? Sobre o SWOT pessoal de falar de você. Isso pode te dar luz, pode te dar consciência, clareza sobre aspectos teus que até então você não tinha tanto conhecimento, tanta clareza, ou tinha esquecido, etc. E até te dá, né, a oportunidade de ter mais consciência ainda de outras informações. Então essa troca com o outro também é fundamental. O autoconhecimento, ele vai gerar
vai gerar na gente a construção da resiliência. Quando eu conheço minhas fraquezas e minhas forças, eu desenvolvo resiliência, controle de impulsos. Eu vou tomar decisões muito mais decisivas, muito mais assertivas, muito mais adequadas, coerentes com os meus valores. Eu vou estar alinhada com quem eu sou, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu tenho interesse, com aquilo que me motiva, com aquilo que eu sinto que eu gosto, né? Com coisas que faz sentido para mim, que tem um significado. Então, assim, é tão importante a gente ter esse autoconhecimento. Olha quanta coisa vem do autoconhecimento. A gerência das emoções, o como que é importante eu gerenciar um comportamento, ele tem por detrás uma emoção que está ali guiando ele. Então, se eu não acesso, se eu não conheço, se eu não vou saber como eu reajo emocionalmente, quais são os gatilhos que fazem determinadas reações virem à tona, e essas reações, elas têm comportamentos que às vezes são bem prejudiciais para nós, para cada um de nós, e que o gerenciamento das emoções vai facilitar muito as minhas relações, a forma de eu dar limite para mim e para o outro, as abordagens mais equilibradas em relação a questões conflituosas que a gente pode, situações, como eu lido com estresse. O burnout, ele vai se instalar em pessoas que não têm a menor gerência emocional da sua vida. Nossa, eu tô falando isso com dor no meu coração. É um colapso que a pessoa tem. Então, faltou ali muito autoconhecimento, faltou muita gerência emocional, faltou muito disso tudo que eu tô falando. Como é que a gente vai se adaptar a mudanças, né, a novas conquistas, por exemplo, a mudanças que a gente até busca ou são colocadas na nossa vida, né? Como é que a gente vai identificar oportunidades? Como é que a gente vai buscar o nosso crescimento e como pessoa, o crescimento profissional, que é uma melhoria contínua, sem essa base que é o autoconhecimento. Então, assim, gente, é tão importante o autoconhecimento, ele é tão fundamental. E o autoconhecimento, eu não estou aqui falando, eu escuto às vezes pessoas falarem, né, que o nosso pensamento, ele é muito poderoso e ele é capaz de transformar a nossa vida. E eu digo para vocês, né, que a mente, ela é assassina do corpo. Helena Blavatsky, essa maravilha de pessoa. Então, por quê? Lá quando a gente é concebido no útero, nosso sistema nervoso começa a se desenvolver. A primeira coisa que se desenvolve é o tronco encefálico, gente, que é nossas sensações físicas. Fica ali durante uns 40 dias começando esse desenvolvimento. A segunda parte do sistema nervoso que começa a se desenvolver é o sistema límbico, que são as percepções emocionais, das emoções básicas. Então é aquela capacidade de sentir. Então eu estou ali desenvolvendo, né, essa habilidade de se perceber, né, sensações físicas e percepções emocionais. Então, tudo que vai acontecendo ali dentro do útero, na minha gestação, eu estou imprimindo no meu sistema nervoso, nas minhas células, essas percepções. Só no final do 5º mês, no início do 6º mês, que o nosso neocórtex começa a se desenvolver, que são os pensamentos. Então, muitas vezes, a gente tem questões na nossa vida que ficam se repetindo, se repetindo, se repetindo. Comportamentos que a gente identifica que não são interessantes, que a gente faz um esforço energúmeno para mudar, que a gente acha que só o controle do pensamento vai ser o suficiente, e não é. A gente tem que mergulhar profundo no emocional, mergulhar profundo nas sensações físicas, porque foram as primeiras, é a origem de tudo. Então, o nosso corpo, ele tem todas as respostas, só que para isso eu tenho que buscar métodos específicos para esses trabalhos. Então, muitas vezes, quando você percebe que você está ali patinando na tua vida em relação às questões de autoconhecimento pessoal ou de autoconhecimento profissional, e você não consegue ir além, é porque você precisa ir mais profundo. Então, existem métodos que fazem com que a gente mergulhe para dentro da gente com mais profundidade, porque a mente, ele é assassina do corpo, né? Eu preciso acessar a origem das coisas e elas estão no corpo. Então, entender tudo isso é assim
muito básico, né? Entender como que funciona. E existem métodos para isso. Quando eu não consigo fazer esse processo sozinho, vocês vão me perdoar pelo que eu vou falar, eu não acredito em processo de autoconhecimento sozinho. A gente pode ter conhecimento, se só o conhecimento fosse suficiente, eu provocaria todas as mudanças que eu preciso. Porque o que eu faço de autoconhecimento, o que eu busco de conhecimento, o que eu estudo, queridos, nossa senhora, eu estaria sendo a pessoa mais equilibrada da face da Terra, maravilhosa, e tenho os meus desafios e muitas questões para vir ainda, né? Então, como diz um grande terapeuta, que eu admiro muito o trabalho dele, e ele fala, é no mínimo para sempre o autoconhecimento. E eu sempre repito essa frase dele, porque eu acredito, né? Porque eu vivo isso na minha pele, né? E eu vejo isso no processo dos meus clientes, seja na clínica, seja nos trabalhos profissionais, né? Então, assim, existem algumas perguntinhas que são bem básicas, além desse instrumento do SWOT pessoal que eu trouxe para vocês, essa ferramenta que é maravilhosa para vocês pararem para fazer as análises. Existem algumas perguntas, se vocês quiserem anotar, fiquem à vontade, que também facilitam, inclusive, a construção do próprio SWOT pessoal. Então, uma coisa corrobora a outra, associada a outra, fortalece. Então, são 3 itens. Então, as primeiras perguntas, elas falam sobre as suas habilidades. Perguntas chaves. Chaves para vocês refletirem sobre as suas habilidades, sobre aquilo que vocês têm paixão, vocação e sobre metas. Então, as primeiras perguntas sobre habilidade. A primeira: quais são as minhas principais habilidades e competências? Vocês precisam saber, definir quais são as minhas principais habilidades e competências. Segunda pergunta: que tarefas ou atividades eu realizo com facilidade e competência? Que tarefas ou atividades eu realizo com facilidade e competência? Terceira pergunta: recebo frequentemente elogios ou reconhecimento por alguma habilidade específica? Isso é muito importante a gente perceber e identificar. Recebo frequentemente elogio ou reconhecimento por alguma habilidade específica? Quarta: quais habilidades eu gostaria de desenvolver ou aprimorar? Gente, a gente está sempre querendo melhorar. Tem sempre algo que a gente quer, né, como desafio alcançar. E para isso eu preciso desenvolver uma habilidadezinha aqui, né, aprimorar algo ali. Então, quais habilidades eu gostaria de desenvolver ou aprimorar? E como as minhas habilidades atuais, elas contribuem para os meus objetivos profissionais e pessoais que sejam alcançados. Então, como minhas habilidades atuais contribuem para meus objetivos profissionais e pessoais? Essas são as perguntas sobre habilidades. Agora vamos para as perguntas sobre paixão. Aquilo que faz os meus olhos vibrar, brilhar, aquilo que faz o meu coração bater, aquilo que vibra, né? Que está ancorado na nossa vocação, aquilo que eu sou vocacionado, para que eu nasci, né? Quais atividades me deixam mais empolgado e motivado? Então, que tipo de atividades te motiva e te empolga? Gente, aqui vocês podem não necessariamente pensar só na vida profissional, né? Então, eu sou uma pessoa que, na minha família, eu adoro organizar festas. Isso não é a minha vida profissional, mas eu adoro organizar festas. Isso é uma habilidade que eu reconheço, que eu tenho. Inclusive, eu sou elogiada e reconhecida por ela. É brincadeira, tá, gente? Mas eu tô aqui dando um exemplo. E aí, isso me deixa empolgada e motivada. E aí, quando eu olho para isso, eu tô vendo o que tá por detrás de administrar uma festa. Existem vários itens, várias características, vários comportamentos específicos para administrar uma festa. Eu tenho que pensar nos convites, como é que ele vai ser, elaborar um tema, comida e blá, 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 um monte de coisa, né? Então, quando eu escrevo aqui quais atividades me deixam mais empolgado e motivado, não necessariamente eu tenho que pensar só no meu trabalho, porque por detrás daquilo que eu faço, né,
que me empolga e que me motiva, pode ter respostas para muitas questões. Segunda pergunta sobre paixão. O que eu faria se não precisasse me preocupar com questões financeiras? Esta é demais. Mas lógico que o retorno financeiro ele é fundamental, mas se eu penso só que eu preciso ganhar dinheiro, eu estou no modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência, ele muitas vezes, ele não é funcional, ele desativa o cognitivo e eu fico só nas reatividades. Então, por isso que a gente tem que aprender a entender e a conectar com a nossa essência, com a nossa autenticidade e descobrir as perguntas sobre paixão. Então, o que eu faria se eu não precisasse me preocupar com as questões financeiras? Outra pergunta de paixão. Quais são os temas temas ou causas que mais me interessam? E por qual motivo? Então, quais são os temas ou causas que mais me interessam? E por qual motivo essas coisas me interessam? Esses temas, nessas causas, tá? Em que tipo de projeto ou trabalho eu sinto, não penso, sinto que estou verdadeiramente engajado? Então, que tipo de projetos ou trabalho eu sinto, vamos pro sentir, que estou verdadeiramente engajado? Igual eu aqui com as minhas lives. Quando eu descobri minhas lives na pandemia, eu tenho um engajamento, um compromisso, um prazer, uma paixão de falar, de trocar, de trazer reflexões, de trazer conhecimento. Isso é uma vocação, tá? Quando me sinto mais realizado e satisfeito? É a última pergunta da paixão. Quando é que eu me sinto mais realizado e satisfeito? Então, essas são as 5 perguntinhas da paixão, que está voltado para a vocação. Então, falamos das habilidades, falamos das paixões e vamos agora para as perguntas das metas. Primeira, quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo? Tanto profissionais quanto pessoais. Então eu preciso estabelecer quais são os meus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Tanto profissionais quanto pessoais. Porque uma vez eu estabelecendo o objetivo, eu quero fazer uma reforma no banheiro do meu consultório. Então o que eu preciso? Eu preciso saber quanto custa o que eu quero fazer, que eu quero trocar. Material. Quero saber quanto custa o profissional que vem aqui, quando que ele tem de horário vago, quando que eu posso fazer a obra aqui no consultório, quanto que eu preciso ter em cash e disponibilidade de tempo, disponibilidade de poder não trabalhar aqui, né? Então é tanta coisa, né? E aí eu posso não ter aquela questão, aquele montante financeiro, então eu preciso me planejar. Então, quando eu escrevo os meus objetivos pessoais e profissionais e estabeleço a curto, médio e longo prazo, eu vou fazendo um planejamento para alcançar metas e não ficar só no pensamento. Eu quero fazer uma reforma no meu banheiro e acabou, só penso. Não! Vê como é importante? Segunda pergunta, o que eu preciso alcançar para me sentir realizado e bem-sucedido? O que eu quero alcançar para que eu me sinta, né, mais realizada e bem-sucedida na minha vida profissional? Como os meus valores e paixões estão refletidos nas minhas metas? Eu estou realmente, quando eu estabeleço metas, inserindo os meus valores e as minhas paixões? Ou estou pensando só em outras coisas? E para cada um é diferente, por isso que eu preciso me conhecer. Senão eu vou seguir o que meu marido quer, o que minha esposa quer, o que meu filho quer, o que minha mãe quer, o que meu pai quer, o que meu chefe quer, o que meu colega de trabalho quer, o que um amigo quer, e não o que eu quero. Qual é o plano de ação para alcançar essas metas e qual é o cronograma? Então, assim, plano de ação é o que comportamentos que eu preciso adotar, né? Que ações eu preciso fazer para alcançar essas metas aqui, que
que eu estabeleci e o cronograma delas. Eu tenho dificuldade de fazer planilha, de cronograma. Procura uma pessoa que você conhece. Sempre tem alguém dentro da família, amigo, que tenha uma habilidade que está me faltando. E aí eu posso pedir ajuda, eu posso pedir partilha disso, eu posso pedir colaboração. Eu não preciso saber tudo, mas eu também tenho que me esforçar e motivar, né? Então essas perguntas todas das habilidades, da paixão e das metas, elas formam um panorama de clareza de quem eu sou, das minhas próprias habilidades, paixões. Vai facilitar o alinhamento da minha vida, da minha identidade pessoal com a construção da minha identidade profissional. Então, o autoconhecimento, gente, ele é assim, uma condição sine qua non para que a gente tenha uma vida de sucesso, né, profissional. Até porque a gente dedica, né, muito tempo, quase 80% do nosso tempo no mundo do trabalho, nas atividades ocupacionais. Então a gente precisa realmente dar um gás no autoconhecimento, né? E não deixar a vida me levar e deixar as coisas agirem no automático, porque elas agem de forma muito automática. E por fim, trarei alguns exemplos de pessoas muito conhecidas, famosas, que utilizaram o autoconhecimento como base de sucesso da vida profissional delas. Mas eu vou começar falando sobre as nossas atletas. Tivemos aí as Olimpíadas. E a gente viu, por exemplo, nas atletas, eu esqueci o nome agora, das ginastas, né? Por exemplo, a Simone Biles, né? Ela superou como a saúde, o cuidado com a saúde mental, a busca por autoconhecimento favoreceu um desafio que ela precisou enfrentar na vida dela. Existe na Netflix uma série que começou com ela, falando da vida dela. Tem uma temporada, 4 episódios, não me lembro quantos episódios tem ainda, né? Eu assisti e eu fiquei assim, eu adoro assistir essas histórias reais, né? E é interessante porque assim, eu não sou muito seguidora, né, de coisas de atletas e tudo, mas eu fiquei muito tem um outro filme que é de uma nadadora também. Você vê o quanto que a pessoa ela busca, sabe, o desafio, ela se desafia, ela alcançar aquela meta. E o que ela faz para isso? E o que ela busca? Autoconhecimento, né? A gerência dela mesma, de tudo que diz respeito a ela, como ela lida com as dificuldades, como ela lida com as coisas, né? A forma como eu funciono, o que é fácil para mim, o que não é fácil. Então esse autoconhecimento, gente, não tem como fugir dele, né? Ele é a base, ele é tão antigo, né? Ele é a base, ele é no mínimo para sempre, ele é muito importante, principalmente se eu já estou em processos de autoconhecimento. Eu preciso identificar se eu preciso mergulhar um pouquinho mais fundo, né? Não ficar só no pensamento e no conhecimento, ir para as emoções, ir para o corpo, porque as verdadeiras transformações estão aqui, tá? Um outro exemplo é o Steve Jobs, né? O cofundador da Apple. Ele era conhecido pelo seu profundo autoconhecimento, sobre a sua paixão por design e inovação, e ele usou muito da compreensão, né, de criar produtos revolucionários, né? E ele, olha o que ele se tornou, né? Olha aí o que ele criou. A Oprah Winfrey também, ela usou o seu autoconhecimento para identificar sua paixão por contar histórias e se conectar com pessoas. Uma mulher que eu sou assim apaixonada, né? A Brené Brown. Quem não conhece, vai buscar conhecer. Ela é uma pesquisadora, autora de um livro sobre vulnerabilidade e coragem, que foi uma tese que ela foi defender. E ela usou o seu autoconhecimento para identificar seu interesse em estudar e compartilhar os insights sobre a autenticidade e a conexão humana. Sabe, o trabalho dela transformou sobre a compreensão sobre liderança, sobre resiliência. Nossa, e ela é uma palestrante famosa e autora. Então você vê quanta gente, além de outras, eu peguei logo o início para falar sobre essas atletas maravilhosas, e tem até reportagens que estão falando aí a importância da saúde mental para você alcançar medalhas, para ser medalhista, né, na vida.
né? Alcançar aquela meta, aquele objetivo. E assim, às vezes pode dar, de repente, né, os entraves, os desafios, eles podem ser tão impactantes e que a gente fica ali patinando naquilo, naquela dificuldade. E aí tem uma hora que a gente tem que olhar pra gente, né, olho no olho, e falar assim: até quando eu vou ficar aqui? Até quando eu vou ficar repetindo esse padrão? Até quando eu vou ficar vivendo, né, essas questões aqui, essas situações, né? E até quando? Até ter um burnout? Até me colapsar no meu sistema, né? Então, tudo tem solução, todos os problemas têm solução. O tempo é o único de cada um, mas é preciso investir seu tempo, é preciso investir a sua energia e o seu dinheiro, né? A gente tem que investir, a gente tem que dar valor aos trabalhos, porque sozinho, muitas vezes, e eu acredito que é impossível, né? Eu não acredito que sozinho a gente pode alcançar muitas coisas sozinho, óbvio, né? Mas tem coisas que, quando elas empacam, quando elas estão ali patinando, quando não vai além, quando eu tô com dificuldade de ir além, quando vão se repetindo padrões com o mesmo trabalho, com os mesmos chefes, com os mesmos maridos, esposas, amigos, mesma dificuldade ali, é porque tem questões que a gente tem que ir mais profundo. Então, essa foi a nossa live de inauguração, de mais lives que virão por aí. Vou deixar gravado, como sempre. Tem o meu canal do YouTube, Magda Baeta. Quem quiser, me siga lá. Vai ser um prazer receber mais inscritos. E tem várias lives, todas distribuídas por temas, muitas sobre autoconhecimento. Então sejam muito bem-vindos, né? Podem aqui também me adicionar aqui no Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Em breve estará aí para todos poderem poder se, né, apreciar, né, o meu novo site, né, que está ficando lindo. Ele é realizado pela Sara, que está aqui como Voe.criações, é uma excelente pessoa nessa área, ela que faz os meus posts, ela que bota a cara do meu Instagram maravilhoso, me dá altas dicas de estratégias que eu não sigo nem a metade. Se eu seguisse, eu acho que eu estaria melhor, mas é porque eu tenho o meu tempo. Mas ela é maravilhosa, faz um trabalho lindo, e eu tô assim apaixonada pelo site. Daqui a pouco eu tô aí divulgando ele com coisas lindas, e nos veremos então num próximo momento, numa próxima live. Me acompanha aí para vocês saberem, com temas assim maravilhosos para nossas reflexões, para poder alcançar pessoas que muitas vezes não têm condições, né, de buscar um profissional. Então, às vezes a gente parar para escutar alguma coisa nesse aspecto, né, faz a gente refletir, faz a gente se conectar com quem a gente é, cada vez mais aprender aqui a se conectar com a nossa autenticidade, a nossa essência. Então, um beijo, um coração para todos vocês, né? Gratidão aí por todos que estiveram aqui me prestigiando e por todos que ainda me verão. Até a próxima. Boa noite para todos.